Boa noite, pessoal. Na noite de hoje nós vamos discutir um artigo sobre o modelo de STZ, estreptozotocina, em camundongos, um modelo que induz diabetes nesses animais e, com isso, acaba levando um comprometimento cognitivo. Nesse artigo, os autores eles discutem qual o papel da ornitina descarboxilase e da espermina, certo? Nesse fenômeno. Então, é um artigo bem interessante que discute o papel dessa via e a influência dela na autofagia. Mas antes da gente começar a discussão, peço para quem estiver assistindo, já assina o nosso canal, dá um joinha, nos ajuda aqui nessa plataforma do YouTube, tudo bem? Na noite de hoje nós temos a Rafaela. Rafaela, tudo bem? Bem. A apresentação está pronta, né? Prontíssima. Então vamos lá. Boa noite, meu nome é Rafaela Chiarelli, eu sou aluna de doutorado, da UFG, desenvolvo minha pesquisa no Neurolab, sou orientada pelo professor Mauro Cunha Xavier Pinto. Hoje eu vou falar para vocês sobre um artigo que fala sobre a via da ornitina descarboxilase no hipocampo. Ela está relacionada com a melhoria do déficit cognitivo em ratos diabéticos. E isso se relaciona com o aumento do fluxo autofágico. Então, vamos começar, vamos ver o que ele fala nesse artigo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o diabetes mellitus, É uma doença que leva a sérias e debilitantes complicações em muitos órgãos. Então, uma doença que afeta uma quantidade muito grande de órgãos, podendo levar a cardiomiopatias, nefropatias, retinopatia e também disfunções no sistema nervoso central, que é o foco aqui do nosso artigo. Essa disfunção do sistema nervoso central está relacionada com perdas neuronais e também com a degeneração axonal. E existe uma relação direta entre o diabetes mellitus, no caso aqui é o diabetes mellitus tipo 1, que é por deficiência de insulina. Existe uma relação direta entre o diabetes mellitus e a disfunção cognitiva. Essa disfunção cognitiva relacionada ao diabetes mellitus é chamada de disfunção cognitiva associada ao diabetes, que é DACD. É importante a gente notar que em modelos de roedores diabéticos, então existem vários modelos de roedores diabéticos, um que a gente vai citar aqui no trabalho, que é a indução pela admissão de estreptozotocina, então é muito evidente que esses roedores diabéticos, eles têm deficiência de memória e aprendizagem, por meio, já foi demonstrado por meio do comprometimento da neurogênese hipocampal e da plasticidade sináptica. Então, esses animais eles têm comprometimento na neurogênese, no hipocampo, e também da plasticidade sináptica. Importante a gente destacar aqui, isso é muito importante para justificar o artigo, a importância desse artigo, que a taxa de diabetes dobrou nas últimas 3 décadas em todo o mundo. Então, tem um aumento muito grande da taxa de diabetes. E o comprometimento cognitivo diabético aumentou proporcionalmente à taxa de diabetes. Uma substância que é avaliada também nesse artigo é o sulfeto de hidrogênio, que é o H2S. Ele chama de gasotransmissor. E esse gasotransmissor já foi demonstrado através de estudos, que ele tem efeito neuroprotetor e neuromodulador. Então, esse sulfeto de hidrogênio ele melhora a disfunção cognitiva em ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina. Então, eles introduzem estreptozotocina no animal por via intraperitoneal. Essa estreptozotocina ela atua nas células beta-pancreáticas e diminui a produção de insulina, abrindo uma nova perspectiva para a intervenção terapêutica do déficit cognitivo associado ao diabetes. Só que esse mecanismo do sulfeto de hidrogênio nessa melhora dessa disfunção cognitiva, esse efeito neuroprotetor, esse efeito neuromodulador, não é conhecido ainda. Então, existe uma lacuna aí, como que esse sulfeto de hidrogênio
né, tem esse efeito neuroprotetor e neuromodulador. No trabalho, como a gente viu, né, no título, ele relaciona, né, o sulfeto de hidrogênio com o fluxo autofágico, né? Então, a gente precisa entender o que é o fluxo autofágico, né? O fluxo autofágico está relacionado com a autofagia, lógico, e ele é o fluxo do autofagossoma, né, que são as vesículas que são formadas, né, em torno do conteúdo citoplasmático. Então, o fluxo autofágico é definido como fluxo de autofagossomas de formação para fusão com os lisossomos. Então, é o autofagossomo fundindo com o lisossomo. Isso é o fluxo autofágico, né? E já é demonstrado que em ratos diabéticos, né, esse fluxo autofágico, ele é prejudicado, né? Então, tem o fluxo autofágico prejudicado, né? O que leva ao comprometimento cognitivo. Então, está relacionado diretamente, né? Esse fluxo autofágico prejudicado está relacionado diretamente com o comprometimento cognitivo. Então, é de grande importância, né, o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para tentar melhorar esse fluxo autofágico hipocampal, né, que desempenha um papel importante no tratamento do comprometimento cognitivo do diabético. Aqui, só para a gente entender um pouquinho sobre autofagia, do fluxo autofágico, né? Porque o artigo ele vai falar sobre algumas proteínas envolvidas na autofagia, né? A gente já sabe, já é conhecido que o mTOR, né? Ele inibe a autofagia, né? O início aqui, a formação desse complexo inicial, o LK complexo, né? Esse complexo LK. E a MPK, ela estimula a autofagia, né? Então, quando ocorre inibição por mTOR ou ativação de AMPK, né, ocorre a ativação desse complexo LK, né? Esse complexo LK ativa uma série de outras proteínas, inclusive aqui uma que vai ser citada no artigo, que é a BCLIN, né? Ela é super importante, a ativação dessa BCLIN, ela é super importante para a formação inicial, né, do autofagossoma, né? Então, vamos ver, aqui começa a formar o autofagossoma, como ocorre a ativação desse complexo, o LK, né, a ativação desse VPS34 complexo, desse complexo VPS34, e ocorre a formação inicial aqui do fagóforo. Só que, para ocorrer a formação inicial desse fagóforo, uma outra proteína que ela é muito importante, que é a LC3, né? A gente vai vê-la aqui, essa proteína LC3 no artigo, ele vai citar. Essa proteína LC3, ela está solúvel no citossol, só que ela, né, ela vai ser conjugada, né, juntamente com vários fatores relacionados à autofagia, ela vai ser conjugada com a fosfatidiletanolamina, né, e ela vai ser inserida aqui na membrana. A partir do momento que ela é inserida, né, esse autofagossomo, ele se fecha. Então, a gente vai ver que existe uma outra proteína aqui também, que a gente vai ver, que é a P62, né? Então, muito importante aqui, a P62 ligada à LC3. Então, quando tem a formação, né, a ligação aqui da LC3, da P62, esse autofagossoma, ele pode se fechar, né? Forma aqui uma vesícula, né, que é o autofagossoma. Depois desse autofagossoma formado, ele vai se fundir com o lisossoma, né, e vai formar o autolisossoma. E é justamente aqui onde ocorre, né, a degradação do conteúdo aqui que foi englobado pelo autofagossoma, né, no autolisossoma, né? Então, ele vai ser degradado por conta do conteúdo ácido que tem aqui no lisossoma. Então, é muito importante, porque eu falei em fluxo autofágico. Então, o fluxo autofágico é justamente, né, a fusão do autofagossoma com o lisossoma. Então, esse fluxo autofágico ele é muito importante para o funcionamento normal celular, né? Então, o que a gente viu é que nos ratos diabéticos, esse fluxo autofágico está impedido. Então, se você tem esse fluxo autofágico impedido, você vai ter um acúmulo de autofagossoma, né? Então, você vai ter um acúmulo de autofagossoma nas células. Então, a gente vai ver esse acúmulo, né? Então, mostrando aqui o acúmulo de autofagossomas, tá? Então, aqui é o processo da autofagia. Então, né, a restauração desse fluxo autofágico,
contribui para os efeitos neuroprotetores e cardioprotetores do H2S. Então, já foi demonstrado que ele tem efeito neuroprotetor e cardioprotetor, né, na restauração do fluxo autofágico. Então, para compreender os mecanismos, né, subjacentes à disfunção cognitiva atenuada por H2S em ratos diabéticos induzidos por streptozotocina, exploramos, né, o artigo explora o aumento do fluxo autofágico no hipocampo desses animais. Então, a gente vai ver como que vai ficar, né, o fluxo autofágico dos animais diabéticos tratados com streptozotocina e com o H2S. Uma outra né, estrutura, né, uma outra substância, né, que entra na jogada aqui são as poliaminas, né? Então, ele associa o H2S às poliaminas e ao fluxo autofágico. As poliaminas, elas desempenham um papel fundamental nos tecidos cerebrais durante o início do estágio de desenvolvimento, evitando a morte neuronal apoptótica. E, além disso, essas poliaminas, elas têm efeitos neuroprotetores também. Então, as poliaminas, elas consistem em putrescina, né? Então, mostrando aqui a putrescina, a espermidina e a espermina. Então, a gente vai ver aqui, né? Elas são produzidas a partir da arginina e da metionina, né? A arginina convertida aqui em ornitina. A ornitina descarboxilase converte a ornitina em putrescina, né? A putrescina depois ela é convertida em espermidina e a espermidina é convertida em espermina. Então, aqui está mostrando as principais, né, poliaminas e elas estão envolvidas nesse fluxo autofágico que é mediado pelo H2S. E qual foi o objetivo, né, desse trabalho? Foi explorar, né, se a via da ornitina descarboxilase espermidina medeia a melhoria da função cognitiva e o fluxo autofágico hipocampal promovidos por H2S em ratos diabéticos induzidos por streptozotocina. Né? Então, ele queria ver, né, o objetivo desse trabalho é explorar, né, se essa via ela está relacionada com o H2S e é capaz de promover o fluxo autofágico hipocampal, né, e melhorar a função cognitiva desses animais. E o que ele usou, né, para fazer esse artigo? Então, ele usou ratos, né, foi um artigo onde ele utilizou ratos Sprague-Dale, né, machos de 5 semanas, e foram feitos 7 grupos, né, 7 grupos de animais. O grupo controle, onde foi feita injeção diária de PBS, o grupo streptozotocina, né, que foi administrado streptozotocina durante 3 dias e PBS durante 30 dias. Então, esse animal ele recebeu praticamente só streptozotocina. O grupo streptozotocina e NAHS, né, que é a droga que foi utilizada para ver o efeito, né, do H2S. Então, a streptozotocina, aqui na dose de 55 mg por quilo, foi aplicado durante 3 dias, né? E o NHS, 30 mol por quilo. Aqui, também, grupo STZ e NHS, 100 mol por quilo, né? Aqui, ele utilizou a streptozotocina, o NHS e o DFMO. O DFMO é uma droga que inibe a enzima ODC, né? Ornitina descarboxilase. Então, impede a formação das poliaminas, né? O DFMO. Aqui ele usou a streptozotocina, 55 mg por quilo, o NHS, né? E o DFMO. O grupo só NHS, né, que recebeu só a injeção, né, intraperitoneal de NHS, e o grupo DFMO, que recebeu só DFMO. Importante destacar que esse DFMO, ele foi... a administração dele foi feita por via intracérebro ventricular. Tá? Então, ele foi diretamente no hipocampo, né, do DFMO, por 30 dias. Então, aqui mostrando, né, o desenho experimental dele,
né, ele administrou a streptozotocina, né, 3 dias antes, ou PBS, né, então são os 2 grupos aqui, streptozotocina ou PBS. Durante 30 dias ele fez os tratamentos, né, ou só com NAHS, né, com DFMO, ou só com NHS 30 ou 100, né, micromolar por quilo, ou só com PBS. E aqui é a mesma coisa, só que os animais aqui sem streptozotocina, né, só com DFMO, NHS ou PBS. E depois desses 30 dias, né, ele fez os testes comportamentais, que foi o NORTE, o labirinto em Y e o Morris, o Water Maze, né, o labirinto aquático de Morris. E depois, no 39º dia, né, o Morris foi 5 dias, no 39º dia, ele fez a eutanásia, né, e a retirada dos cérebros. Para indução experimental, né, de diabetes, ele utilizou a streptozotocina por via intraperitoneal, na dose de 55 miligramas por quilo, e para ele ter certeza, né, que o animal desenvolveu, né, o diabetes, esse foi coletado sangue da veia da cauda, né, e um valor de glicemia acima de 16,7 milimolar por litro, né, foi aceito como modelo diabético criado com sucesso. Então, os animais que tinham esse valor de glicemia aqui foram considerados diabéticos, e assim, né, prosseguiram no experimento. O DFMO, né, como eu já havia falado, ele é um inibidor irreversível da ornitina descarboxilase, né, então ele foi administrado por injeção intracérebro-ventricular, então o animal foi colocado no estereotáxico, né, foi feito todas as coordenadas e foi feita a administração no ventrículo lateral, né, por 30 dias, né, para inibir a atividade, né, dessa ornitina descarboxilase no hipocampo. Então, foi administrado, né, por via intracérebro-ventricular para inibir, né, a atividade dessa enzima. Aqui ele fez o NORTE, né, que é o teste de reconhecimento de novo objeto. Esse teste ele constou, né, com uma fase de 2 dias de habituação. Então, o animal foi colocado 2 dias para habituar com a caixa, né? Primeiro, né, depois desses 2 dias, no 3º dia, ele foi colocado na caixa com 2 objetos iguais, né? Então, ele pôde explorar esses 2 objetos iguais por 5 minutos, e 1 hora depois que ele explorou esses objetos iguais por 5 minutos, um dos objetos foi trocado, né? Então, foi avaliado aqui se ele ia reconhecer esse novo objeto, né? Então, os animais que têm déficit cognitivo, eles teriam dificuldade em reconhecer esse novo objeto aqui. Então, esse foi o teste, né? O teste de reconhecimento do novo objeto. Ele fez o Y, né? O Y para avaliar a memória de trabalho. Então, o animal, né, é saudável, né, sem nenhuma alteração cognitiva, ele tende a alternar esses braços, né? Ele vem aqui do braço A para o braço B, depois para o C, para o A, para o B, para o C. Então, eles avaliam justamente, são essas alternações, né? Quanto mais alternações o animal tiver, né, menor o déficit cognitivo. E o animal que tem algum déficit cognitivo, ele não alterna esses braços, né, do Y. Ele vai do A para o B, depois volta para o A, vai para o B, depois vai para o C, para o B. Então, ele tem dificuldade de alternar entre esses braços, né, do labirinto em Y. Então, o correto é o animal alternar, né, o maior número de vezes. E também fez o Morris Water Maze, né, que é o labirinto aquático de Morris, onde o animal é avaliado a memória espacial, né, desse animal. É colocado uma plataforma aqui submersa e o animal aprende aonde está essa plataforma, né? Então, os animais que têm algum déficit cognitivo, eles têm mais dificuldade de aprender aonde está essa plataforma. Um teste que foi feito em 5 dias, né? Ele foi colocado nessa piscina aqui durante 5 dias e ele foi aprendendo aonde estava essa plataforma que fica submersa, né? Então, durante 5 dias foram 4 testes por dia, né? Então, os animais que sem déficit cognitivo
rapidamente, né, com o passar desses 5 dias, encontrava essa plataforma. E os animais que têm déficit cognitivo, eles têm dificuldade, né, então eles exploram mais essa banheira até achar aqui a plataforma. Né? E no dia do teste, essa plataforma foi retirada e foi avaliado, né, o tempo que ele ficou aqui próximo da plataforma. Né? Um animal que não tem déficit cognitivo, ele fica mais tempo nadando aqui, porque ele aprendeu, ele sabe que a plataforma está nesse lugar. Tá? Então, esse foi um teste comportamental que foi feito também. E foi feito o Western blotting também, né? A partir do 35º dia, os animais foram eutanasiados e foram utilizados anticorpos, né? Contra LC3, 1 e 2, Beclin, P62, ODC e beta-quitina. Agora vamos passar para os resultados. Então aqui, né, ele pegou, né, aqui são amostras de hipocampo, né, ele submeteu essas amostras de hipocampo à microscopia eletrônica, né, então aqui infelizmente o desenho não está muito bom, não sei se vocês conseguem ver, né, aqui na setinha amarela estão os autofagossomas, né, então a gente pode ver aqui, né, que o animal tratado com a streptozotocina, né, tem uma quantidade muito grande de autofagossoma, tá vendo? Aqui nessas setinhas estão os autofagossomas, né? Então, esse animal tratado com a streptozotocina, né, ou seja, os animais que têm a diabetes, eles têm uma quantidade maior de autofagossoma, né? E isso quer dizer que o fluxo autofágico desse animal está impedido, né? Então, ele tem uma quantidade muito grande, é como se o autofagossoma não conseguisse se fundir com o lisossoma. Então, mostrando aqui, né, os animais tratados com a streptozotocina, né, tem uma quantidade muito maior, diferente aqui dos animais controle, né, tratados sem streptozotocina, tem uma quantidade muito maior de autofagossoma. Então, mostrando que esse fluxo autofágico está impedido. Né? Então, a partir do momento que tratou com NAHS, né, 30 micromol por quilo, a gente viu, já começou a ter uma diminuição não significativa ainda, né, uma diminuição numérica, mas quando aplicou, né, nesse animal 100 micromolar, né, de NAHS, diminuiu o número de autofagossoma, mostrando que houve uma restauração aqui do fluxo autofágico, né? Então, a gente vai ver, quando analisar a proteína P62, isso daqui vai ficar mais claro. Então, a gente vê que tem uma diminuição, né, no número de autofagossomas aqui, né? Então, aqui também a gente pode ver, né, com a streptozotocina com NAHS, né? Então, a gente vê aqui que diminuiu o número de autofagossoma, né, só com NAHS aqui, mas é gritante aqui a diferença, né, no número de autofagossomas quando você, né, induz a diabetes no animal. Aqui, né, ele fez o Western blotting, né, para avaliar a relação, né, da proteína LC32 LC31. Né? Lembra que eu mostrei para vocês que a proteína LC32 está presente no autofagossoma e a LC31, né, é solúvel no citossol. Então, quanto maior essa relação, maior o número de autofagossomas. Então, né, isso vem de encontro, né, àquela outra figura que a gente viu antes, que na microscopia eletrônica a gente viu também que tinha um número maior de autofagossomas. Né? Então, mostrando aqui, né, isso foi confirmado pela relação da proteína LC32 e LC31. Então, a gente vê aqui que tem um número maior de autofagossomas, né? E conforme a gente vai aumentando a concentração de NAHS, né, a gente tem uma diminuição nesse autofagossoma. Então, com a dose de 100 micromolar por quilo, a gente tem uma diminuição, né, nessa relação aqui LC32 e LC31, ou seja, uma diminuição na formação de na quantidade de autofagossoma, né? Então, uma diminuição aqui. Aqui também confirma, né, tem uma quantidade maior de LC32, né, que é aquela que está presente no autofagossoma de animais tratados, né, com streptozotocina, e os tratados com NAHS, né,
principalmente na concentração de 100 micromolar por quilo, tem uma diminuição, né, na formação desse, na quantidade, perdão, desse autofagossoma. Aqui, mostrando a proteína B-clean, né, que ela é responsável pelo início lá da formação dos autofagossomas, também, né, quando os animais tratados com a estreptozotocina diabéticos tinham uma quantidade maior de B-clean, né, relacionado com a formação do autofagossoma, e conforme vai administrando NAHS na dose de 100, você tem uma diminuição significativa, né, na quantidade dessa proteína B-clean, né, que está diretamente relacionada também à quantidade de autofagossomas. E a P62 também. A P62, né, ela é uma proteína que está dentro do autofagossoma, então ela é degradada conforme o autofagossoma ele vai se fundindo com o lisossoma, essa proteína P62 ela é degradada. Então, a gente viu aqui, conforme foi aumentando, né, foi administrando NAHS, a gente vê aqui o NAHS, né, o NAHS na dose de 100, né, micromolar por quilo, foi capaz de diminuir a quantidade de P62, né, mostrando que o fluxo autofágico aqui foi melhorado com a administração do NAHS, né, na dose de 100 micromolar por quilo. Né? Então, mostrando que o NAHS foi capaz de melhorar, né, o fluxo autofágico. Aqui, ele relacionou, né, aquela enzima ornitina descarboxilase, né, que ela é responsável, né, pela conversão da ornitina nas poliaminas. Então, viu que, né, os animais tratados com estreptozotocina, ou seja, os animais diabéticos, existia uma diminuição na quantidade dessa enzima e na dose de 100 micromolar por quilo aumentou, né, a ornitina descarboxilase. Então, o NAHS foi capaz de aumentar a quantidade dessa enzima, né? E isso daqui está diretamente relacionado com a quantidade de espermidina, né? Então, se aumentou a quantidade da enzima, então confirmou aqui que a quantidade da espermidina também foi aumentada, né? Então, a gente tem aqui nos animais diabéticos, né? Os animais diabéticos, uma diminuição da espermidina, né? Uma diminuição significativa aqui, e na dose de 100 micromolar por quilo, o NAHS foi capaz de aumentar a quantidade de espermidina. Então, a gente viu aqui que aumentou tanto a enzima quanto a poliamina. Aqui, ele já relacionou o DFMO, né? O DFMO é o inibidor da enzima ornitina descarboxilase, né? O inibidor da ODC. Então, mostrando aqui o mesmo resultado, né, com a estreptozotocina, você tem uma diminuição, né, da quantidade de espermidina. Quando você usa o NAHS, você tem um aumento, né, então aqui tem uma diferença significativa, né, na dose. A gente viu que ele usou a dose de 30 e a de 100. Quando utilizou a dose de 100 micromolar por quilo, perdão, 100 micromol por quilo, aumentou a dose, aumentou a quantidade de espermidina. E quando ele usou o DFMO, né, por via intracérebro-ventricular, o que aconteceu? Diminuiu a quantidade de espermidina, mostrando, né, que a enzima foi inibida, né, lá no hipocampo. Né? Então, mostrando aqui. Eles fizeram avaliação comportamental, né, no norte, avaliando aqui o índice de discriminação, né? Então, os animais tratados com a estreptozotocina, né, os animais diabéticos, né, tiveram um índice de discriminação negativo, ou seja, não reconheceram um novo objeto, né? O objeto familiar foi trocado pelo novo, eles não reconheceram, né, um novo objeto, então eles tiveram dificuldade de reconhecer o novo objeto, então mostrando aqui, né? E quando utilizou o NAHS, né, que é o NAHS aqui, quando utilizou o NAHS,
que aconteceu? Ele foi capaz de reconhecer o novo objeto. Então, teve um aumento nesse índice de discriminação. Então, melhorou o déficit cognitivo aqui do animal, né, com o uso do NHS. E quando utilizou, né, o DFMO, que é a droga que inibe a ornitina descarboxilase, reverteu de novo, né? Ele não foi capaz de reconhecer o novo objeto, mostrando a importância aqui dessa via, né, da ornitina descarboxilase espermidina, mediada aqui pelo NHS. Então, mostrando aqui que reverteu. O total de exploração do objeto não teve diferença significativa, né? Não teve alteração nenhuma, mas o índice de reconhecimento aqui a gente teve um resultado muito bom. No Y, né? No labirinto Y, os animais tratados com a streptozotocina, né, tiveram um número de alternações menor, né, o que já era esperado, né, ou seja, eles tiveram dificuldade de alternar entre os braços, né, mostrando aqui o déficit na memória de trabalho. Quando tratado com o NHS, né, a gente viu que o NHS aumenta, né, essa via da ornitina descarboxilase espermidina, né, então ele teve um aumento aqui nessa alternação, né, entre os braços. E quando utilizou o DFMO, teve uma diminuição novamente, tem uma diferença significativa aqui, tá? Diminuiu. E o total de entradas também, que avalia também a capacidade motora do animal, não teve diferença nenhuma, né? Mas no índice de alternação entre os braços, sim, né? A taxa correta de alternação entre os braços teve diferença. Mostrando aqui, né, que o NHS foi capaz, né, de reverter esse déficit e que a via, né, ornitina descarboxilase espermidina está envolvida, né, porque se você utilizou a enzima, né, que bloqueou o inibidor que bloqueou a enzima ornitina descarboxilase, você teve reverteu, né, o efeito. Aqui é o Morris, né, o labirinto aquático de Morris também. A gente vê aqui que os animais, né, tratados com a streptozotocina, depois de 5 dias, eles percorreram uma distância maior, né, que está mostrando aqui com a streptozotocina. Eles percorreram uma distância maior, né, eles demoraram mais tempo também para aprender, né, o tempo, demoraram mais tempo. Então, aqui, a streptozotocina demorou um tempo maior, né? Percorreu uma distância maior. Quando utilizou o NHS, ficou muito parecido com controle, né? Com animal controle aqui, tá vendo? E quando utilizou o DFMO, que é a enzima que bloqueia a ornitina descarboxilase, o animal também, ele percorreu teve um percurso maior aqui para encontrar a plataforma, né? Ele explorou mais, até pouco demorou mais para achar a plataforma aqui, né? Então, mostrando aqui o déficit cognitivo desses animais. Aqui mostrando o tempo no quadrante, né? Os animais diabéticos tinham uma diminuição no tempo do quadrante, onde estava a plataforma, tratados com NHS, aumentou esse tempo, então ele ficou mais tempo ali no quadrante onde tinha a plataforma, né, no dia do teste, e quando utilizou o DFMO também, né, mostrando aqui o número de atravessamentos na plataforma, né, de cruzamentos ali na plataforma, o mesmo padrão, né, então o animal diabético ficava menos tempo ali, atravessando no local onde estava a plataforma. E quando você utilizou o NHS, esse tempo aumentou, então esse déficit cognitivo foi revertido, porque ele ficou mais tempo ali no local onde estava a plataforma, então quer dizer que ele sabia onde estava a plataforma, e quando você utilizou a enzima, né, que bloqueia a ornitina descarboxilase, diminuiu esse tempo que ele ficou ali. Isso quer dizer que o déficit cognitivo, né, a melhoria que tinha sido, né, a melhora, né, com a NHS foi perdida quando você utilizou o DFMO. A latência não teve diferença, né, e na velocidade também não teve diferença aqui, né, indicando que esses animais também não tinham nenhuma alteração motora,
né, uma alteração motora poderia comprometer todos os testes comportamentais. Aqui ele fez outra análise de microscopia eletrônica, utilizando agora o DFMO. Então, ele viu que o número de autofagossomas, né, a gente já tinha visto que aumenta, né, nesses animais diabéticos, né, por conta do impedimento do fluxo autofágico. Quando utilizou NAHS, né, 100 micromol por quilo, né, você teve uma diminuição, ou seja, aqui uma restauração do fluxo autofágico. E quando você utilizou o DFMO, ou seja, quando você bloqueou a enzima que estava convertendo a ornitina em espermidina, né, em poliaminas, né, inclusive na espermidina, você teve, né, um aumento do número de autofagossomos, mostrando aqui que bloqueou o fluxo autofágico. Então, mostrando aqui a importância dessa via, né, ornitina descarboxilase espermidina no fluxo autofágico. Né? Então, aqui mostrando, aqui novamente, né, os pontinhos, as setinhas amarelas onde estão os autofagossomas, né? E aqui a gente pode ver as diferenças. Aqui, novamente, né, o fluxo autofágico, mostrando a relação LC3,2 e LC3,1, né? Então, mostrando aqui nos ratos diabéticos, tem um aumento por conta da diminuição do fluxo autofágico. Quando você usa NAHS, você tem essa diminuição, ou seja, uma restauração do fluxo autofágico, né? E quando você utiliza a enzima, né, que bloqueia a via ODC, né, espermidina, você tem uma diminuição, um aumento novamente do número de LC3 em relação a LC3,2 em relação a LC3,1. Ou seja, então você tem um aumento aqui no número de autofagossomas, né? Aqui, mesmo resultado, né? Só que aqui em relação à beta-actina, então você tem um aumento, né, do número de autofagossomas aqui, né? Mostrando aqui, né, que quando você utiliza a enzima, você bloqueia esse efeito do NAHS, né? Então, quando você utilizou aqui a enzima, você bloqueou esse efeito do NAHS no fluxo autofágico, né? E aqui a Beclin, no mesmo padrão, né? Quando você utilizou a enzima que bloqueia, né, a via da ornitina descarboxilase espermidina, você tem, né, um acúmulo aqui de autofagossomas, né? Perdão, um aumento da Beclin, né? Quer dizer que você tem um aumento de autofagossoma somente, né? Então, você reverte esse efeito, mostrando a importância dessa via ornitina descarboxilase espermidina, né, para o fluxo autofágico. E aqui a P62, que é aquela proteína que, né, que é degradada quando o autofagossoma se funde com o lisossoma, mostrando quando você utiliza a enzima, o DFMO, né, você perde esse efeito, né, do NAHS em promover o fluxo autofágico. Então, você reverte aqui. Então, tem uma diferença significativa. Quando você bloqueia a via, né, ornitina descarboxilase espermidina, você tem, né, uma diminuição no fluxo autofágico, mostrando aqui o aumento de P62, ou seja, o autofagossoma não está se fundindo com o lisossoma. A conclusão, né? O NAHS restaurou o fluxo autofágico e regulou positivamente a via da ornitina descarboxilase espermidina no hipocampo de ratos diabéticos, né? Essa diabetes induzida pela streptozotocina, bloqueando essa via, né, da ornitina descarboxilase espermidina, reverteu os papéis protetores de NAHS. Então, a gente viu que quando a gente bloqueou com a DFMO, né, você reverteu esses papéis protetores do NAHS contra o comprometimento do fluxo autofágico hipocampal e a disfunção cognitiva em ratos diabéticos. A regulação positiva da via ornitina descarboxilase espermidina do hipocampo, que por sua vez aumenta o fluxo autofágico, desempenha um papel crítico no efeito da melhoria do H2S na função cognitiva dos ratos diabéticos.
Importante destacar, né, que essas descobertas elas oferecem novos insights, né, sobre os mecanismos subjacentes ao papel do inibidor, né, de H2S no comprometimento cognitivo de ratos diabéticos, né, induzidos pela estreptozotocina, e destacam uma estratégia terapêutica promissora para a disfunção cognitiva diabética. Aqui tem um gráficozinho, né, mostrando que quando você tem uma diminuição dessa via, você tem uma diminuição do fluxo autofágico, né, que está relacionada com o déficit cognitivo, né, em ratos. E, né, em ratos induzidos, né, ratos tratados com estreptozotocina, onde foi induzida a diabetes. E que o H2S ele é capaz, né, de restaurar esse fluxo autofágico, aumentando aumentando essa via, né, do ornitina descarboxilase espermidina, melhorando, né, recuperando a cognição, o déficit cognitivo aqui sendo melhorado, né, e que o DFMO foi capaz de bloquear esse efeito do H2S. Obrigada. Rafaela, muito obrigado pela apresentação. Artigo muito interessante. Eu achei muito interessante os resultados que ele trouxe relacionados à autofagia, né, porque ele trabalha bastante o fluxo autofágico, nesse caso um fluxo que está interrompido, né? Mas ainda assim traz para a gente um pouco de dúvidas, né? A autofagia ela vai ser positiva ou negativa na degeneração do sistema? E aí, o que você achou do artigo? O que você acha da abordagem dos autores? Então, eu gostei do artigo. Esse foi um artigo que, inclusive, eu entrei em contato com o autor do artigo, porque ele fez a contagem dos autofagossomas, né, que é uma coisa que eu quero fazer no meu projeto. Então, esse artigo ele surgiu daí, né, porque ele tem as imagens de microscopia eletrônica, ele fez a contagem desses autofagossomas. Mas, assim, pelo que eu tenho lido de todos os artigos, a autofagia, o fluxo autofágico, ele é benéfico, né, no sistema aí, ele é benéfico, né, ele traz benefícios, né, a gente viu aí que ele não aprofunda muito, né, o que o fluxo autofágico, né, causou nesse sistema para melhorar o déficit cognitivo, né. Mas a gente pode ver, né? Você tem reciclagem de organelas, de mitocôndrias, então a gente pode começar a pensar em uma série de coisas. Então, eu achei o artigo interessante nesse sentido, né? Que ele aborda o fluxo autofágico, que é o alvo do meu estudo, eu estou estudando sobre isso. Esse artigo foi um dos primeiros que eu peguei para estudar o fluxo autofágico. Acho que ele mostra bem direitinho, né, a relação das proteínas LC3, né, 2 e 1, com a P62, com a B-Clean. Então, para o início assim, do meu estudo, ele foi bastante importante esse artigo, né? E mostra a função das poliaminas também, né? Que a gente está sempre falando das poliaminas, então eu achei bastante interessante. Uma coisa que me deixou um pouco intrigado é que com a indução do modelo, a minha expectativa era ver uma redução daquelas proteínas relacionadas à autofagia, né? Então, por exemplo, LC3, B-Clean, você vê um aumento no grupo tratado com STZ, né? Eu entendi a abordagem que ele colocou. Olha, eu estou com um fluxo autofágico reduzido e elas estão aumentadas. Mas a impressão que eu tenho de outros artigos é que a gente acaba vendo a expressão oposta. Ou eu estou errado? É isso mesmo, Mauro. Você tem um aumento de LC3, né? Inclusive no artigo passado que eu apresentei, a gente falou sobre isso também. Você tem um aumento dessa relação LC3-2, né? Que ela é conjugada, né, na membrana lá do autofagossoma, então você tem um aumento dessa relação LC3-2, LC3-1, isso quer dizer que ela está na membrana do autofagossoma, né, na dupla membrana ela está inserida porque LC3-2 é conjugada com fosfatidiltanolamina, então isso quer dizer que você tem uma quantidade maior no autofagossoma, então que você tem uma quantidade maior de autofagossoma sendo formado. Então, é como se impedisse, né? Impedisse a fusão com o lisossoma, então começa a acumular autofagossoma ali. Por isso que os animais, né, com a estreptozotocina, esse é o modelo de indução de diabetes tipo 1,
mas quando a gente aplica a estreptozotocina por via intracérebro ventricular, a gente tem esse mesmo resultado, um aumento do número de autofagossomas. Parece controverso, né? A gente imagina um aumento de autofagossomas, você tem um aumento da autofagia. Não, você tem um impedimento do fluxo, né? Então, isso fica muito bem demonstrado, Mauro, quando você vê a proteína P62, que essa P62 é degradada quando o autofagossoma ele se funde com o lisossoma. Então, você tem uma diminuição. Então, né, tá dizendo ali que o fluxo autofágico foi restaurado. Então, esse padrão que eu tenho visto nos artigos, entendeu? Um aumento, porque você tem impedimento da fusão do autofagossoma com o lisossoma. Perfeito. É bom que a gente vai aprendendo. Gostei. Gustavo, você tem alguma questão relacionada ao artigo? Eu gostei bastante do artigo, professor, principalmente porque ele traz essa... Pelo menos ele a primeiro momento, quis relacionar com essa via das poliaminas, né? Que é uma via que a gente ouve falar pouco nos nossos artigos que a gente apresenta por aqui. Particularmente é uma via que eu gosto, porque envolve esses intermediários da via do ciclo da ureia, que por consequência você tem também que a principal via de síntese da prolina, por exemplo, nos mamíferos, ela advém do ciclo da ureia, né? Mas através da conversão, por exemplo, da ornitina em gama-aminoácido de glutamato e uma ciclização para ela ser transportada para fora da mitocôndria e convertida a prolina. Então, acho bastante interessante trazer essas vias que a gente trabalha um pouco menos, né? Mas, assim, eu senti que no artigo faltou um pouco essa relação pelo menos eu não consegui ver direito, não sei se eu entendi errado e tal, mas eu senti falta de relacionar bem essa via das poliaminas com toda essa questão do fluxo autofágico. Os resultados que ele traz sobre o fluxo autofágico eu achei bastante interessante, inclusive o comportamento, a parte que ele fez o norte, eu achei assim que o norte, que é um teste que particularmente a gente viu um resultado mais discreto dele, teve um resultado bem expressivo no comportamento, mas eu senti falta um pouco dessa relação. Uma outra dúvida que eu tive foi na metodologia, que falou que os animais foram tratados com aquele composto durante 30 dias, Rafaela? Eles ficaram com exatamente. Com quando eu falei, exatamente, esse também foi um ponto que eu quero saber como ele, 30 dias, todos os dias, ele administrou DFMO por via ICV. Pois é, aí eu fico me perguntando se ele usou algum dispositivo exatamente, com a bombinha ou se foi a cânula, porque até que ponto foi com cânula, ele introduziu uma cânula, foi aquela estereotaxia, tipo acho que a gente faz. Uhum. Só que a única diferença é que ele falou que ele usou 3 parafusos, que a gente usa 2, né? Ele frisa isso, mas esse realmente foi minha dúvida também. E realmente o artigo, ele falta relacionar, né? A gente fica querendo saber mais coisa, né? Como, aonde que está agindo, por que tá aumentando. Ele mostra que aumenta o fluxo autofágico, que o H2S tá relacionado, né? Quando você está relacionado com a via da ornitina descarboxilase, espermidina, mas realmente falta um pouco juntar as coisas, realmente. Duas coisas que a gente pode colocar. Primeiro, a gente tem que dividir. A gente tem uma questão que ela é relacionada a conceitos, né? Por exemplo, a parte das poliaminas, a gente tem uma parte que é metodológica, certo? Que é como que foi feito. Com relação à parte metodológica, eu acho que é um pouco mais simples. Normalmente, o que se faz é você introduz a cânula ICV e aí você coloca o que eles chamam de mini pump, que é uma bombinha de infusão que faz essa infusão durante 30 dias de maneira contínua, certo? É a forma mais fácil de se fazer. Fora isso, você fazer a contenção do animal para aplicar é muito difícil e muito estressante para os animais. Certo? Então, deve ser dessa forma, porque ele não explica no trabalho exatamente como foi feito. Ele fala que foi feito no estereotáxico, né? Foi introduzida a cânula lá na coordenada direitinho, né? No ventrículo lateral, mas ele realmente não fala se foi administrado com bomba, né? Não fala, não cita isso. Isso é um ponto. Com relação à via de poliaminas, uma coisa que é interessante de se colocar é que, de fato, né, essa via de produção de ornitina,
ela vai ser muito importante, não só para o ciclo da ureia, mas também quando o sistema ele está sofrendo por deprivação de oxigênio e também de glicose. Tem uma via que ela é ativada, certo? E aí acaba que, por consequência dessa ativação, você não só está processando a ureia, mas também acaba levando à produção dessas poliaminas, né? Que acabam se acumulando no sistema, que podem ser a putrescina, cadaverina, né? A espermina e espermatidina, que tem os nomes que estão relacionados, né, aos cheiros característicos, né? Putrescina, cheiro de podre, cadaverina, cheiro de cadáver, né? Espermina, espermatidina, cheiro de esperma. O que é interessante de se pensar? A gente sabe hoje que, por exemplo, no caso da espermina e da espermatidina, você vai ter uma conexão entre essas poliaminas e a neurotransmissão glutamatérgica. Então, assim que elas são liberadas e produzidas no sistema, elas acabam modulando positivamente receptores de NMDA e isso modifica, né, o padrão de funcionamento dos circuitos neurais, né? E para dentro da célula, ela também deve ter alguns receptores específicos que vão favorecer esse processo de estímulo, né, da autofagia. Então, essencialmente, quando o sistema ele está sofrendo danos, essa via acaba sendo acelerada e como resposta a isso, o que você tem é um aumento do fluxo autofágico, que é um sistema de reciclagem, né, de organelas do sistema, e também você pode ter também a limpeza, né, de proteínas que estão danificadas, certo? Então, as coisas acabam se conectando nesse ponto. Agora, a partir daí, você tem muita coisa que você precisa estudar e você precisa construir, de fato, algumas pontes que nesse trabalho não ficou claro, né? Mas ainda assim, né, é interessante, né, você trazer uma via, algo que é novo, né, para você poder discutir. Para mim, eu acabo sempre colocando a parte de neurotransmissão glutamatérgica como algo muito importante, né, porque eu vejo que isso acaba modificando o padrão de resposta dos neurônios e aí você acaba observando aquele padrão no comportamento dos animais. Mas na hora que você faz essa análise, você tem que deixar a cabeça aberta, porque a gente acaba pensando muito em neurônio, mas a gente não sabe se essa via está alterada, por exemplo, nos vasos, né, porque ele usou hidróxido de enxofre, não é isso? E aí você tem uma participação aqui que está relacionada a vasos, que é muito importante, que não pode ser excluído. Então você tem a participação endotelial, que é relevante. Você pode ter efeitos na micróglia e nos astrócitos, né? Mas a gente acaba sempre conversando mais sobre neurônios, mas tem que deixar a cabeça aberta para tentar entender aonde esse sistema vai estar atuando. Mas muito interessante, né? Marcelo, você tem uma questão? Sim, professor. Boa noite, né? Parabéns aí, Rafaela, pela apresentação, né? Muitas coisas que eu fiquei em dúvida ali, né? Acabei entendendo, né, melhor durante a apresentação. Eu, assim, na parte mais básica ali, na parte inicial, na introdução do trabalho dele, me chamou a atenção ali no primeiro parágrafo, quando ele fala ali que alguns estudos, né, epidemiológicos, desculpa, trazem um impacto substancial, né, de aumento dessa ligação do diabetes com esse déficit de memória. E aí ele cita um dos autores. Eu fui no artigo que ele citou e falou dessa forma, que é um artigo da The Lancet Neurology, e de 2015. E ali ele fala algumas coisas que são diferentes do que o autor acabou abordando ali. Ele traz, inclusive, eu até notei aqui para não esquecer, que essa disfunção cognitiva, ele fala que provavelmente não vai afetar as atividades da vida diária, né, nem o próprio controle do diabetes para o paciente. E fala também que em pessoas de 60 a 65 anos, quer dizer, abaixo de 65 anos, provavelmente não vai desenvolver nenhum fator de demência. E também ele fala assim, que acima de 65 anos, pode ser que apresente os primeiros fatores de demência. E aí me trouxe uma pergunta em relação ao tratamento que ele fez. Ele fez um modelo de diabetes e eu fiquei em dúvida por quê. Eu não sei se eu não entendi bem também,
mas ele induz um modelo de diabetes, só que ele sabe se todos esses modelos que ele induziu têm algum déficit, porque são poucos os que desenvolvem diabetes que vão ter esse déficit de memória. Aí eu não sei se ele faz nesse primeiro momento um screening para ver se os modelos dele apresentou esse déficit de memória ou não. E também uma coisa que aí é uma dúvida, né, até curiosidade, ele fala sobre esse tratamento também, né, ele adiciona esse gás aí misturado com tampão ácido de citrato de sódio e com pH 4.4, e a gente sabe que o pH corpóreo é diferente. Então, será que tinha alguma atividade que poderia ser alterada com esse pH diferente? Também em relação ao resto do organismo, né, como reagiria, lógico, e aí envolve uma série de outros fatores, né, uma série de outras variáveis, mas sim, foi uma coisa assim que eu prestei atenção. Em relação também ao que a Rafaela falou sobre o estresse lá do DFMO, na enzima, o tratamento lá, até esse questionário agora 30 dias, os outros artigos que eu li, são poucos ainda, mas os que eu li, normalmente quando se faz esse estudo aí comportamental, se coloca os ratos, os animais, sobre os mesmos, digamos assim, os mesmos estresses, né, digamos. Então, assim, ao meu ver, esses animais talvez não poderiam ser comparados com os outros, porque eles foram submetidos a um estresse mais intenso. Mas eu não sei realmente até que ponto que seria relevante para a discussão. Os apontamentos que eu fiz, assim, foram só esses mesmo do artigo, que eu tive dúvida ali e fiquei um pouco confuso. Obrigado aí, gente. Tudo bem, Rafaela, você quer começar? Em relação a o seu último questionamento, todos os animais, né, eles sofreram o mesmo tratamento, entendeu? Eles tiveram... Por exemplo, os que foram administrados DFMO, né, por via intracérebro ventricular, os outros animais eles também tiveram a cânula inserida, só que não foi administrado DFMO, foi administrado só o veículo, né? Então, todos os animais no experimento eles são submetidos ao mesmo padrão, né, de tratamento, justamente para isso, para não ter animal que sofre, né, tem um estresse e o outro não. Então, todos sofreram, só que o que acontece é que a droga administrada é diferente. Geralmente, o grupo tratado a gente administra a droga e o grupo controle a gente administra só o veículo, mas ele tem que passar pelo mesmo estresse, né? Quando a gente trata o animal por via intraperitoneal também, né? Tem animal que é tratado com salina, né? Se o veículo de diluição da droga for a salina, você vai fazer administração intraperitoneal de salina e o animal você vai fazer administração intraperitoneal com a droga, porque ele tem que passar pelo mesmo estresse, né? Isso não pode influenciar no experimento. Então, todos têm que sofrer o mesmo padrão de tratamento, entendeu? O que muda é a administração, ou o veículo ou a droga, né? O animal, o controle e o tratado. Eu não lembro, a sua primeira pergunta foi o quê mesmo? Seu primeiro questionamento, Marcelo? Ele colocou por que ele utilizou o modelo de streptozotocina, que induz esse modelo de diabetes. Como que fazia, né? Ele fez, né, a medição da glicose da cauda sanguínea, né? Acima de 16,9, se eu não me engano, né, era considerado animal diabético. Aí esse animal entrava no grupo. Então, todos os animais só entrou no grupo, né, naquele grupo STZ, os animais que foram confirmados, né, que tinham uma hiperglicemia, né, no caso. E esses animais, eles fizeram algum teste de perda de função ou de déficit de memória? Não, esses animais, eles entraram no grupo, né, entrou o número total de animal que tinha, porque ele faz um grupo, né? Ele avalia o grupo, não avalia o individual, entendeu? É o comportamento de um grupo de animais. Mas quando você faz o teste comportamental e compara o grupo controle com o STZ, você vê que tem essa alteração. Mas só para deixar uma coisa clara, Marcelo, que aí é trabalhar um contexto um pouco mais amplo, que é o seguinte: existem hipóteses que são concorrentes, tá, em relação à fisiopatologia da doença de Alzheimer. Tá certo? Antigamente você tinha uma hipótese colinérgica que estava relacionada à perda de neurônios colinérgicos. O que a gente viu que ao longo dos anos essa hipótese, que ela era muito pautada na farmacologia, ela foi caindo, né? Não que não tenhamos perda de neurônios colinérgicos, pois temos, mas a gente começou a entender que agregados de proteínas estavam levando à degeneração do sistema. Aí você veio com a hipótese amiloide, começou a discutir bastante a questão das placas amiloides, desde a descoberta do Dr. Alzheimer até hoje, se vê as placas, mas nos últimos 20 anos se descobriu que não eram as placas que estavam causando muito mal ao sistema, e sim aos peptídeos e os oligômeros.
Então, a placa já era, na realidade, uma tentativa do seu sistema de se defender contra o oligômero. E o oligômero, sim, é tóxico, é citotóxico e acaba lesando neurônios glutamatérgicos e colinérgicos, certo? Também você tem a hipótese da proteína tau, que está relacionada à hiperfosforilação de tau, que acaba levando à desestabilização dos microtúbulos nos neurônios, e aí com isso você tem aí a degeneração do neurônio, que depois acaba morrendo. E por fim, nos últimos anos, tem duas hipóteses que são interessantes. Uma delas é a hipótese intestinal, da relação intestino-cérebro, que ela é muito presente nas discussões de Alzheimer e também de Parkinson, que a gente pode discutir posteriormente. E nós temos uma hipótese que seria a hipótese de diabetes tipo 3, que seria uma diabetes que você tem no cérebro, aonde um colapso energético no cérebro levaria, né, à doença de Alzheimer. Isso porque as células do cérebro, principalmente os neurônios, né, precisam de muita glicose para conseguir fazer suas funções. E qualquer alteração na capacidade de captar glicose leva à perda e degeneração do sistema, certo? Então, ao longo do tempo, tem se trabalhado bastante essa questão do colapso energético dos neurônios, né, durante a doença de Alzheimer, né, associados à fisiopatologia da doença de Alzheimer. Então, é daí que vem essa ideia da diabetes tipo 3. E como é que isso se conecta a esse trabalho em especial? É porque a gente sabe que o STZ é um modelo de indução de diabetes. Então, se você aplica ele IP, ele vai se ligar aos transportadores de glicose, vai forçar a sua internalização. Então, ele acaba forçando o animal a ficar diabético, certo? E se você aplicar no cérebro, você também força um colapso energético no cérebro. Então, acaba sendo um dos modelos que você tem da doença de Alzheimer, e tanto o modelo que se aplica IP quanto o modelo que se aplica intracérebro-ventricular causam problemas de memória no animal, certo? Obviamente que o modelo mais eficiente é o ICV. Esse modelo IP aí, ora funciona, ora não funciona. Então, aí sempre tem que ficar um pouco com o pé atrás. Então, ele serve para você estudar como é que diferentes tratamentos, né, que você aplica no animal vai ajudar no combate a esse colapso energético, tá claro? E aí como é que isso se conecta com humanos? A diabetes, ao longo do tempo, não quando se é jovem, mas ao longo do tempo, ela começa a lesar os vasos sanguíneos, certo? Eles perdem a sua capacidade, sua elasticidade, tudo bem? Isso na microvasculatura cerebral é muito complicado. Por quê? Porque você precisa o tempo todo estar alterando o padrão de dilatação desses microvasos para você alimentar os seus neurônios, né? Porque a glicose vem pelo sangue. Então, ao longo dos anos, um paciente que tenha diabetes e perdendo essa capacidade vascular, essa eficiência na contração, leva a pequenos processos de deprivação de oxigênio e de glicose no cérebro que, acumulando-se, pode levar a um colapso energético, né, e levar à degeneração do sistema nervoso central. E aí você teria pacientes que têm diabetes com uma prevalência maior de doenças neurodegenerativas, certo? E aí como é que você conecta as duas coisas? É como se você colocasse isso no rato e você acelerasse isso 10.000 vezes. É um bom modelo? Todo modelo tem suas falhas. Eu acho que é um bom modelo porque se você estiver estudando autofagia, se você estiver estudando colapso energético, é um bom modelo. Se você estiver estudando excitotoxicidade, já não é um bom modelo. Talvez o de beta-amiloide seja melhor. Se você quiser estudar a progressão da doença, talvez o melhor modelo seja o animal transgênico. Então, o melhor modelo é aquele que vai te ajudar a responder uma pergunta em especial. E todo modelo vai ter falhas. Tudo bem? E com relação à parte metodológica, você acaba buscando o alinhamento disso. Alinhamento dos grupos, alinhamento das doses, o alinhamento de toda a manipulação que é feita com o animal, para você reduzir qualquer tipo de viés. Tá bom? E aí, com isso, você consegue um bom modelo e uma boa resposta. E depois, é importante você comparar o que você encontrou com o animal com o que você
observam de fato em seres humanos. Tudo bem? Respondido? Muito obrigado, professor. Obrigado, Rafael. Obrigado. Então tudo bem. Então tá certo, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.